Ok, pessoal, nós vamos iniciar agora o estudo do protocolo HTTP no âmbito da disciplina Redes de Computadores. Ok, nós temos que nos lembrar que a internet é uma invenção no final da década de 1960. E naquela época, nos primórdios da internet, o que nós tínhamos era aplicações de modo texto. Essas aplicações de modo texto, elas se prestavam basicamente a três coisas: a transferência de arquivos, ao envio e recepção de mensagens de correio eletrônico e o acesso remoto a outras máquinas via terminal remoto, né? Então, muita gente confunde a internet e a web como elementos contemporâneos ou até mesmo a mesma coisa, né? Mas na verdade não. Na verdade, a web, a www, a World Wide Web, a rede de alcance mundial, ela foi uma invenção do final da década de 1980, isto é, cerca de 20 anos depois da invenção da internet. Com 20 anos de internet é que surgiu a web, né? E a web, ela foi idealizada por um físico chamado Tim Berners-Lee, okay, que trabalha no Centro Europeu de Pesquisa Nuclear. Mas o que seria a web? A web é um modelo no qual a gente tem um arquivo, por exemplo, que está remotamente localizado. Nesse arquivo codificado usando a linguagem HTML, esse arquivo ele teria referências diretas. Por exemplo, se você tiver uma página web com texto e três figuras, três imagens JPEG. Então você teria o quê? Você teria um arquivo HTML, codificado em HTML, com aquelas tags que marcam o início, o fim do documento, o texto em itálico, o texto em negrito. E nesse caso aqui, nós temos um arquivo que faz referência direta a três imagens. Então nós temos dentro desse arquivo três tags que fazem referência a imagens localizadas ou no mesmo diretório que o arquivo ou em subdiretórios, mas fundamentalmente na mesma máquina em que o arquivo está localizado. Ok, então, além disso, além dessas referências diretas, nós temos os chamados hiperlinks, que são apontadores para outros arquivos localizados em outras máquinas, né? Então nós temos aqui um fictício arquivo localizado, por exemplo, seria a página web de um fictício site do curso de Ciência da Computação, né? Então, lembrando, seria o quê? Seria um arquivo com texto, né, e figuras. Então, quando você descarrega aquela página web, você vê o texto e você vê as três figuras. Você também vê links para os demais arquivos, tanto o da esquerda quanto o da direita. Mas só se você clicar naquele link, ou em um deles, melhor falando, é que você é direcionado para aqueles arquivos, né? O que você vê mesmo no seu navegador é o arquivo texto junto com as três imagens, ok? Lembrando que páginas web com referências a imagens JPEG ou imagens GIF ou qualquer coisa que o seja, bem como referência a outras páginas, isso não existia desde o início da internet. Como a gente acabou de frisar aqui, nós temos um hiato de 20 anos até o surgimento dessa arquitetura, ok? Então nós tínhamos mensagens modo texto, né? Tínhamos aqueles terminais de fósforo, né? Não tínhamos a sofisticação que nós temos hoje. Ok, gente. Então, veja bem. O que nós temos? Nós temos aquelas páginas
com aquela arquitetura, com as referências diretas, com as referências remotas, que são os hiperlinks. Bom, o HTTP, que seria o protocolo para transferência de hipertexto, que é exatamente o nome que se dá a esse texto aqui, ele é exatamente, conforme o nome diz, o protocolo que é usado para transferência de cópias de objetos web, né? Primeiro a gente fala sobre a transferência de objetos web, né? Então, objetos web é a denominação genérica que se dá a uma página codificada em HTML, uma imagem, ok? Então, tudo isso a gente referencia diretamente como objeto web, tá certo? Segundo, a gente tem que comentar que o que a gente vai transferir é uma cópia daqueles objetos, né? Então, quando você acessa a página web da Ufersa, você não está removendo a imagem, os objetos do servidor para a sua máquina. Você está enviando uma cópia daqueles objetos, né? O protocolo HTTP ele é baseado no paradigma cliente-servidor, né? Ou seja, nós temos um cliente que envia uma solicitação para um servidor e o servidor retorna uma resposta, né? Então, o cliente ele solicita um determinado objeto, o servidor vai aqui na base de dados dele, pega uma cópia daquele objeto e retorna para o cliente numa resposta, ok? Esses objetos eles são buscados a partir de um URL, que significa localizador uniforme de recurso. Então, no contexto do HTTP, o cliente HTTP ele assume a forma de um browser, de um navegador. Então, por exemplo, aqui a gente pode ter o Internet Explorer, ele é um cliente HTTP. O Google Chrome é um cliente HTTP. O Firefox, o Opera, o Safari, todos os navegadores são clientes HTTP. Eles implementam o protocolo HTTP. Basta a gente lembrar da aula passada que quando nós falávamos sobre o modelo TCP/IP, nós falávamos no nível de aplicação, onde é que está implementado o nível de aplicação, e aí eu falei que o nível de aplicação ele estava implementado pelas próprias aplicações. Então, o navegador, o browser, ele contém uma implementação de um cliente HTTP. Ok, gente? Muito bem. Aqui nós temos o evento de envio automático de várias solicitações HTTP. Ok. Então, se nós retornarmos àquela figura aqui que mostra o arquivo HTML e 3 imagens, então quando você clica nesse endereço aqui, você vai ver o texto e as imagens, né? Agora, há de ser lembrado que nós temos aqui o quê? 4 objetos. Nós temos um objeto, que é o arquivo HTML, outro objeto, que é a primeira imagem, um terceiro objeto, que é a segunda imagem, e o último objeto, o quarto objeto, é a terceira imagem. Então, veja, quando você digitar lá www.cc.ufesa.br, você obtém no seu navegador o texto com as imagens, né? Você, então, faz com que o seu browser envie uma solicitação HTTP para a página codificada em HTML. Essa página codificada em HTML, ela é retornada pelo servidor, ok? Então, o que acontece? Quando essa página é retornada para o cliente ele vai interpretando aquele arquivo e vai exibindo, não é? Então, por exemplo, aqui não é uma aula de HTML, mas, por exemplo, quando o seu navegador, quando o seu browser, ele vê uma palavra que está circulada por uma tag B/B, B de bold, então ele exibe aquela palavra ou aquele conjunto de palavras como negrito, né? Se ele recebe
uma palavra, um conjunto de palavras que estão encapsulados por uma tag, envoltos por uma tag i/i, seria itálico. Então ele exibe a palavra ou conjunto de palavras como itálico. E por aí vai. Quando o seu navegador ele encontra uma tag image, significando que há uma referência direta a uma imagem, o que é que acontece? O seu navegador, autonomamente, ele envia uma outra solicitação para descarregar uma cópia daquela imagem. E essa segunda resposta aqui é justamente a resposta que contém a imagem, a primeira imagem que vai ser exibida na página. Ok? Tudo bem. Agora, o que acontece é que o seu arquivo, ele possui, o seu arquivo HTML, ele possui não apenas referência para uma imagem, ele possui referência para 3 imagens. Então, não apenas uma tag image, mas 3 tags image vão ser encontradas. E justamente para cada uma daquelas tags é que o cliente HTTP vai enviar uma solicitação. Ok? Então, eu tenho aqui autonomamente o envio da solicitação para descarregar a página e logo em seguida, quando o navegador encontra as tags images, ele envia outra solicitação, no caso, outras solicitações, para descarregar cada uma daquelas imagens. Cada objeto é obtido a partir de uma solicitação. Ok? Tudo bem? Então, por exemplo, quando você acessa um portal de notícias que tem várias imagens, você pode ter certeza que o seu cliente HTTP, o seu navegador, ele vai enviar não apenas uma solicitação, mas ele vai enviar várias solicitações. Tantas sejam quantas forem as, por exemplo, imagens que aparecem naquela página daquele portal. Tudo bem? Ok. Essa figura, ela contém o formato da solicitação HTTP, tá certo? Então, o HTTP, ele é um protocolo que é codificado em ASCII. ASCII é aquele código, né? Na verdade, ASCII significa American Standard Code for Information Interchange. É o código padrão americano para troca de informações, né? Então, trata-se de um código, nós vamos revisitar esse código posteriormente. É um código que você tem 7 bits, que define 2 elevado a 7, 128 símbolos, né? E aí nós temos as letras minúsculas, as letras maiúsculas, nós temos os números, nós temos os caracteres especiais, né? Dentre eles, espaço, né? 2 pontos, esse caractere, o carrier return, e esse aqui é o line feed, né? Inclusive, esses 2 caracteres, eles são utilizados para marcar o final de uma linha, né? Esse carrier return e line feed, esses 2 caracteres, a história deles passa pela a história, para nós agora antiga, da época das máquinas de escrever, tá? Então, a máquina de escrever ela tinha uma peça metálica chamada carro, e quando você chegava ao final da folha, né, na folha de papel, você batia na folha de papel, então ou você tinha que fazer o retorno de carro e apertar uma alavanca para alimentar a linha. Então, esse retorno de carro, esse carrier return e a pressão da alavanca para alimentar a linha, line feed, são herdados dessa época, né? Esses 2 caracteres, carrier return and line feed, né? Então, o que que acontece? Nós temos a solicitação HTTP sendo formada por um método, ok? O método pode ser, você tem vários métodos HTTP, mas os principais que nós lidamos são os métodos GET
e POST. Quando você está buscando um objeto, você está usando o método GET. A maioria das solicitações HTTP são GET. Quando você está enviando dados, por exemplo, preenchendo um formulário, você está usando o método POST. Né? Isso aí é uma decisão tomada por parte do cliente HTTP. Você, enquanto usuário, você não tem noção do método que você está usando. Né? Usuários bem educados em HTTP, diga-se de passagem, sabem qual é o método que está sendo utilizado. Okay? Então, nós temos um método. Há outros métodos. Né? Há métodos RET, PET, mas os mais utilizados são GET e POST. Depois nós temos a URL, que é o caminho dentro daquele domínio, né? Mais um espaço, a versão do HTTP. Nós temos duas versões do HTTP. Né? Vamos fornecer maiores detalhes sobre essas versões. Okay? Em seguida, nós temos linhas que contêm campos que nós chamamos de cabeçalhos HTTP. Né? É uma constante na área de redes que os nomes eles não são muito bem definidos. Né? Bom, por exemplo, nós estamos falando de uma PDU HTTP. Né? Então, isso tudo aqui seria o cabeçalho. Né? Agora, nós temos cabeçalhos individuais aqui, dentro do cabeçalho. Esses cabeçalhos individuais, eles se prestam aos mais diversos papéis. Por exemplo, eles vão dizer qual é alguns dados sobre o cliente HTTP, né? Eles vão eventualmente dizer quais são os formatos que o cliente HTTP suporta, né? E, bom, nós vamos ver alguns cabeçalhos notáveis pela sua importância, mas há um sem número de cabeçalhos. Né? Não nos preocupemos com isso agora, ok? E, como eu falei, a solicitação HTTP ela pode enviar dados, né? Dependendo do método que você está utilizando, se for um método POST, você vai enviar dados. Quando você preenche um formulário pela internet e clica em Submit, você estará enviando esses dados na forma de uma solicitação HTTP que utiliza o método POST, ok? Mas normalmente o campo de dados é vazio. Então, na maioria das vezes, a solicitação HTTP ela segue, só tem cabeça, né? Só tem o cabeçalho, não tem dados, tá certo? E aqui nós vemos o formato da resposta HTTP. A resposta HTTP inicia-se com a versão, que pode ser a 1.0 ou a 1.1, né? A versão mais antiga ou a mais nova. Em seguida, um caractere de espaço, logo em seguida, o código de status, um outro espaço e uma frase. E depois, carriage return line feed. E, bom, o que acontece é que nós temos respostas bem caracterizadas a partir da combinação do código do status e da frase. Ok? Eu vou explicar isso no próximo slide. Mas antes disso, só para a gente terminar isso aqui, nós temos aqui uma série de cabeçalhos. Ok? Todos eles são terminados por carrier return line feed. Repare que tanto na solicitação como na resposta, eu tenho aqui uma linha que não tem nada, só tem o carrier return line feed. E, naturalmente, o campo de dados da resposta HTTP, diferentemente da solicitação, espera-se que haja dados aqui. Não é? Espera-se que haja o objeto que foi solicitado a partir da solicitação HTTP. Ok, gente? Muito bem. Então, falando em código de status e frase, nós temos um esquema em que o código de status ele começa com
1, 2, 3, 4 ou 5. E aí, os números que seguem são os mais diversos, né? O que acontece é que, a depender do número que inicia o código de status, você tem, você já pode meio que adivinhar o que é que significa aquela resposta, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o código de status que começa com 1, vem alguma coisa é relacionada à informação, né? Então, por exemplo, um código de status sem uma frase continue significa que o servidor concorde em atender a requisição do cliente. Isso não quer dizer muita coisa, né? Isso aqui raramente a gente vê. O que a gente vê muito é o código 200 acompanhado da frase OK, né? O 200 OK significa que a requisição foi bem sucedida, né? O que significa dizer isso? O que significa é que você enviou uma solicitação HTTP, essa solicitação chegou no servidor, o servidor achou o objeto que você estava pedindo e enviou o objeto numa resposta para você. Então, o 200 OK marca o completo sucesso naquilo que você queria, que é obter uma cópia daquele objeto, né? Então, todas as requisições HTTP bem-sucedidas, você olhar no código de status, você vai ver lá 200 e a frase é OK, né? Muito bem. O, o código de status que começa com 3 é relativo a redirecionamento. Por exemplo, eu tenho aqui um código 304 e a mensagem not modified. Significa que a página na cache ainda é válida. Bom, eu tenho absoluta certeza que isso não significa nada para vocês ainda, porque eu não falei sobre a cache HTTP, mas nós vamos revisitar esse código de status e essa frase, tá? Então, essa parte aqui ainda é obscura para vocês, né? Mas confiem em mim, vai ficar mais claro. Agora, certamente algum de vocês deve ter enfrentado uma situação na qual você tentou acessar uma página e apareceu no browser algo desse tipo aqui, né? 404 not found, ou 404 file not found, ou 404 object not found, ou os congêneres em português, né? 404, a página não foi encontrada, o objeto não foi encontrado. Então, tudo que começa com 4 relaciona-se a erro do cliente, né? Quando eu falo erro do cliente, eu quero dizer o seguinte, que, por exemplo, você digitou lá o URL da página, só que você errou uma letra, por exemplo, né? Você errou uma letra e chegou no servidor, né? Mas aquele arquivo não existe no servidor. Então, o que é que acontece? O servidor, ele vai lá na base de dados dele, verifica que o objeto que você estava buscando não existe e ele envia uma resposta com esse código de erro. Repare, como ele não encontrou o objeto, a resposta não carrega dados. Nesse caso, não carrega dados. Ok? Então, ele está dizendo o seguinte, olha, não existe esse objeto, né? Agora, eventualmente, pode não ser erro de você enquanto ser humano. Mas, por exemplo, se você clicou num link e esse link aponta para um arquivo, uma página web, em outro lugar. E, bom, vamos supor que esse objeto, essa página web até existia, mas não existe mais. O que que acontece? O que acontece é que quando aquela solicitação chega no servidor, o servidor vai procurar por aquele arquivo, não vai encontrar e vai retornar uma resposta com código de status 404 not found. Não é culpa sua, né? Você apenas clicou no link, né? Essa é outra situação aqui que a gente está falando. Mas não é culpa sua, né? Mas
o servidor entende que você que digitou errado, né? Então ele envia 404 not found, página não encontrada, e isso denota erro do cliente. Não quer dizer que seja erro necessariamente de você, enquanto ser humano. Né? Muito bem. Os códigos de status que começam com 5 dizem respeito a erro no servidor. Né? Então, por exemplo, um erro bastante comum em quem faz compras em sites, principalmente na Black Friday ou algo do gênero, é o 500 Internal Server Error, erro interno no servidor. O que aconteceu? Você errou alguma coisa? Não, você não errou nada. Tá? Agora, o que acontece é que há em determinadas condições, né, em que o servidor está muito carregado, ele está sobrecarregado, por isso que eu citei a Black Friday, né? Você tem sites de loja que são muito carregados nessa época, né? Sites que vendem passagens aéreas, quando fazem promoções, também ficam muito carregados, ficam sobrecarregados. Então, nesse caso, o problema não é com você, cliente. O problema é com o servidor. A solicitação chegou, o objeto existe, mas o servidor não tinha recursos computacionais para atender aquele pedido, ok? Ou seja, o servidor está enrolado, digamos assim. Então ele envia uma resposta 500 internal server error, né? E essa resposta, ela naturalmente ela segue vazia, porque aquele objeto não pode ser retornado, né? Então, essa mensagem é exibida para você. Repare, a gente falou que todas as solicitações HTTP que são respondidas com sucesso, a resposta ela segue com código de status 200, ok. Código de status 200 e frase ok. Isso não é mostrado para você. O que é mostrado para você é o objeto que você buscou. Né? O browser ele pega o objeto e mostra para você. Porém, nas condições de erro, que são as condições 4 alguma coisa e 5 alguma coisa, como o seu browser não tem objeto para mostrar para você, aí ele vai e mostra o código de status e a frase. Então, você não vê o 200 OK porque tudo deu certo. Agora, o 404 e o 500 você vê, né? Porque de outra forma, de qualquer forma, o servidor, o cliente não tem objeto para mostrar para você, porque não foi retornado um objeto para ele. A resposta veio só o cabeçalho. OK, gente? Vamos agora falar sobre cookies, os biscoitos, né? Bom, o HTTP a gente tem que falar inicialmente que ele é um protocolo considerado stateless. Tá? E o que é que significa isso? Significa dizer que o servidor HTTP ele não está muito preocupado em saber quem é que está enviando aquela solicitação, entende? Você pode, vamos supor, eu enquanto servidor HTTP, né, estou aqui fazendo papel de um servidor HTTP, se eu receber uma solicitação que busca um determinado objeto, eu consulto a minha base de dados, pego uma cópia daquele objeto, coloco na resposta e envio para o cliente. Se de repente aquele cliente ele busca um mesmo objeto, ou se de repente um outro cliente busca o mesmo objeto, eu não vou saber distinguir quem é esse cliente. Se é o mesmo cliente que buscou aquele objeto no passado, há pouco tempo, ou se é outro cliente. Então, quando eu digo que um protocolo ele é considerado stateless, significa que ele não guarda estado, ok? Então ele é stateless, ele não possui essa informação de estado. Quem é que está enviando essa solicitação? Eu não sei. Né? Não sei. Então, o servidor HTTP ele tem esse comportamento. Né? Agora, olha que coisa interessante. Se você, por exemplo, vamos supor que você foi no YouTube e você é um camarada que você gosta muito de uma banda lá, por exemplo, o Duran Duran, né? Uma banda lá inglesa, né? Responsável por sucessos como Matter of Feelings, né?
e Save a Prayer, enfim. Você gosta de Duran Duran. Né? Você viu alguns vídeos lá do Duran Duran, ok? Tranquilo. E aí você desliga o computador, fecha o browser, enfim. Mas tudo bem. Né? Aí, tempo depois, você liga o computador, abre um browser e acessa o YouTube. Coloca lá o www.youtube.com.br. E de repente, você vê os vídeos que você assistiu do Duran Duran e outras sugestões de vídeo do Duran Duran. Então veja bem, se eu estou dizendo para você que o HTTP é um protocolo considerado stateless, como é que, quando eu digito www.youtube.com.br, como é que o YouTube, no caso o servidor, né, do YouTube falando em termos de HTTP, como é que ele sabe que eu acessei aqueles vídeos do Duran Duran e como é que ele tem essa informação e como é que ele exibe aqueles vídeos para mim, né, naqueles thumbnails, junto com sugestões de outros vídeos. Como é que é isso? Se eu falo que o servidor HTTP não se liga em saber quem é que está fazendo aquela solicitação, como é que ele sabe que eu, há pouco tempo atrás, procurei aqueles vídeos? Né? A resposta para isso é a presença dos cookies. Ok? Então, o que são os cookies? Os cookies são informações que são enviadas pelos servidores web, que a gente fala servidor web e servidor HTTP de maneira intercambiável, são a mesma coisa. Né? Então, os servidores web eles enviam essas informações, eles enviam esses cookies junto com a resposta a uma solicitação. Vamos dar uma olhada graficamente como é que isso funciona. Né? Então, repare, quando o cliente HTTP ele envia uma solicitação, o servidor HTTP, quando ele retorna uma resposta, ele pode enviar, junto com essa resposta, um cookie. Né? O que é um cookie? O cookie ele é um pequeno arquivo. Eu coloquei aqui XYZ. Na verdade, a estrutura do cookie ele depende muito do servidor que o está entregando. Né? Então, não é um formato definido para o cookie. O cookie ele é formado a partir de campos, mas não existe um formato definido para ele. O fato é o seguinte, por exemplo, aqui, quando a solicitação chega no servidor, o servidor retorna uma resposta e ele coloca o cookie num cabeçalho. Lembram dos cabeçalhos? A gente falou que os cabeçalhos eles servem aos mais variados propósitos. Pois então, um desses cabeçalhos é o setCookie. O setCookie ele contém cookies, né? Ou melhor, um cookie. Né? Então, o que acontece? O servidor ele cria um cookie, coloca esse cookie numa base de dados daqui, mantida por ele, e envia esse cookie com uma resposta HTTP, ok? Pois bem, o que é que faz o cliente, gente, com esse cookie? O cliente ele vai armazenar esse cookie internamente. O browser ele vai armazenar esse cookie internamente, ok? Ele vai associar o cookie àquela página que você acessou. Falando em termos lá do YouTube do Duran Duran. Né? Então, eu fui lá e selecionei um vídeo lá do Duran Duran e o servidor HTTP ele colocou um cookie aqui para dizer o seguinte, olha, esse cara aqui, ele acessou o vídeo tal do Duran Duran. E ele marcou isso aí numa base de dados cuja chave primária foi esse cookie aqui. E ele retorna esse cookie para o cliente. O cliente armazena o cookie. Repare, eu, enquanto usuário, não sei de nada disso. O que eu sei é que eu estou vendo o meu vídeo. Né? O que é que acontece?
Tempos depois, e isso é marcado por essa reticência aqui, tempos depois, eu envio uma solicitação para o YouTube, né, para o mesmo site. Aquela solicitação, antes de ser enviada, o cliente ele examina a base de dados dele em busca de saber se há um cookie vinculado àquele site. Sim, há um cookie vinculado àquele site. Aí o que acontece? Quando ele envia a solicitação, a nova solicitação para o mesmo servidor, aquele cookie que está armazenado aqui vai na solicitação na forma de um cabeçalho cookie. Está aqui o cookie. Então, o que que acontece? Quando o servidor recebe essa solicitação, ele sabe, ele extrai o cookie, observa lá na base de dados dele e vê que, esse cookie aqui, deixa eu ver o que é que ele significa. Ele significa que esse camarada aqui, ele acessou o vídeo do Duran Duran, né? Ok. Então, a partir dessa informação, o servidor HTTP ele constrói uma página personalizada, ok? É uma página que tem lá os vídeos que eu acabei de ver, as miniaturas, né? Os thumbnails, e contém sugestões de vídeos relacionados àquilo ali, né? Os demais clipes lá do Duran Duran, né? E aí ele retorna essa página customizada aqui ou personalizada para mim. E é por isso que eu vejo uma página que contém as miniaturas dos vídeos que eu assisti e sugestões de outros vídeos que seguem aquela linha, né? E o cookie também é retornado para mim, para que eu armazene, né, o cliente vá lá e continue armazenando esse cookie. Perfeito? Então, é por isso que você vê uma série de vídeos, estamos falando em termos de YouTube, mas isso é válido para um sem número de páginas, né, de sites. Você vê o número de vídeos, de repente, quando você abre o YouTube, você percebe, você vê os vídeos que você viu e sugestões de vídeos que seguem aquela linha, né? Ok? É por conta disso. É por conta dos cookies. Perfeito, gente? Tranquilo? Agora, por exemplo, para você ver, para você comprovar que isso é verdade, o que eu falei, todo navegador, ele possui nas suas preferências, ele possui algumas ferramentas de configuração para você apagar os cookies. Se você apagar os cookies, e aí ele apaga todos os cookies, quando você acessar o site do YouTube, você não vai ver mais aquilo que você via, ou seja, os vídeos que você estava vendo, né? Bem como sugestões para outros vídeos. Você não vai ver mais. Por quê? Porque quando você apaga os cookies, você não retorna os cookies para o servidor. Então, o servidor ele vai permanecer sem saber quem você é, entende? Bom, tem outra forma também de você comprovar a presença dos cookies. Pega outra máquina, pega outro computador, acessa o YouTube, você vai ver. Eu falo de outro computador que você não acessou, né, há pouco tempo. Vai lá e acessa o YouTube, você vai ver que a página do YouTube que é retornada para você é uma página, vamos dizer assim, genérica, não é uma página personalizada como a página que foi retornada no seu computador. Por quê? Porque você não está retornando nenhum cookie, mas no seu computador você está. Perfeito, gente? Então, os cookies são artifícios que são utilizados para contornar a característica do HTTP de ser stateless. Ok? Muito bem, let's move on. Vamos agora falar sobre cache. Tá? Então, quando vocês estudaram arquitetura, vocês viram que a cache trata-se, né, genericamente, de um mecanismo que é utilizado para diminuir o tráfego, né? O tráfego no âmbito de um sistema microprocessado, né? Tráfego entre microprocessador e memória, né? Bom, a cache web. Por que é que a gente usa uma cache web? A cache web é utilizada por quê?
Porque grande parte do tráfego na internet vem a partir de cópias de objetos web que são transmitidos via HTTP. Então, o tráfego na internet é majoritariamente um tráfego que é oriundo do HTTP. Solicitações e respostas HTTP. E as redes sociais contribuem muito para isso, não é? As plataformas de redes, as redes sociais, elas estão todas ancoradas, né, em navegadores. Né? Então, você tem solicitações HTTP e respostas HTTP percorrendo a internet à torta e à direita. Né? Então, é para isso que a gente tem essas estratégias de cache web, para ver se dá uma diminuída nesse tráfego, sem prejuízo, naturalmente, aos usuários. Né? As estratégias de cache web, elas tomam a forma de GET condicional e servidor proxy. Vamos dar uma olhada em cada uma delas, ok? Muito bem. Aqui no GET condicional, o que é o GET condicional? Veja, o GET condicional opera da seguinte forma. O cliente envia uma solicitação prosaica, comum, rotineira. O servidor HTTP retorna uma resposta e nessa resposta ele coloca no cabeçalho da resposta um campo de cabeçalho chamado last modified. Last modified significa modificado por último. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma resposta que contém um objeto e diz assim: esse objeto foi modificado por último no servidor aqui, numa terça-feira, 26 de junho de 2016, às 4h10. Né? Tuesday, né? É terça. Né? Terça-feira, 26 de junho de 2016. Ok, então o objeto ele é retornado aqui para o cliente vai lá e exibe aquele objeto, né? E armazena uma cópia daquele objeto na sua cache, ok? Que na prática é um diretório dentro da máquina em que você está utilizando o navegador, ok? Muito bem. Aí, tempos depois, e quando eu falo tempos depois, pode ser segundos depois, né? Ou algumas horas depois, o que é que acontece? Imagine que você vai buscar novamente aquele objeto, acessar aquela página. Então, quando o cliente HTTP, envia uma nova solicitação, ele vê que ele tem uma cópia daquele objeto na cache. Então, ele envia a solicitação com um campo de cabeçalho que é if modified since. Isso quer dizer que o cliente ele envia uma solicitação que diz assim: servidor, me envie aquele objeto somente se o objeto tiver sido modificado desde. Né? If modified since significa se modificado desde. Então, essa data aqui é colocada no valor do campo if modified since. Então, o servidor só vai retornar uma cópia daquele objeto se o objeto tiver sido modificado no servidor, desde 26 de junho de 2016, às 4h10. Ok? Então, o que é que acontece? Se aquele objeto não tiver sido modificado no servidor, o servidor vai retornar uma resposta e essa resposta ela não possui campo de dados, isto é uma resposta vazia. E o código de status é 304 e a frase é not modified. O que o servidor HTTP está dizendo? Olha, o objeto não foi modificado desde aquela última data. Significa dizer que o objeto, a cópia do objeto que o cliente mantém na cache é válida. E o cliente vai lá e exibe aquela cópia. Ok?
Muito bem, mas e qual é a vantagem nisso, né? O que acontece é o seguinte, gente, percebam que a resposta, ela é uma resposta retornada pelo servidor, ela é uma resposta muito menor do que normalmente ela seria. Essa resposta ela tem o potencial de ser muito grande, né? Imagine que você está descarregando uma imagem de alta resolução, por exemplo, muito grande, relativamente, né? Então, para a rede é bom. Por quê? Porque você tem uma redução do tráfego, ok? Para o cliente é bom também. Por quê? Porque essa resposta menor, ela chega mais rápido e, consequentemente, o cliente ele exibe prontamente aquele objeto que ele mantém na sua cache. Então, por exemplo, quando você acessa um portal, a página de um portal, as páginas de portal, elas são de portais, né? Elas são caracterizadas por terem muitas imagens, né? Então, se você der um F, você carregou a página, ok? Se você der um F5, que significa o reload, né? Então, o que é que vai haver? As solicitações que vão partir, e a gente fala de solicitações para lembrar daquele caso em que você tem uma página e uma grande quantidade de imagens e você vai ter não apenas uma, mas você vai ter várias solicitações HTTP. Aquelas solicitações, todas elas vão partir com o campo if modified, o campo de cabeçalho if modified since, ok? A maioria daquelas imagens não sofreu modificação. Então, as respostas vão voltar vazias. E a cópia daqueles objetos que estão sendo armazenados no cliente vão ser carregados imediatamente no browser e você vai ver um carregamento quase que instantâneo, tá certo? Agora, para você verificar o quão verdadeira essa informação que eu estou lhe dando, experimente remover, apagar a cache do seu browser. Quando você apaga a cache do seu browser, você deixa de ter essas cópias armazenadas. Consequentemente, todas as solicitações que você vai enviar, as respectivas respostas, elas não vão ser vazias, né? Elas não vão ser vazias. Elas vão conter os objetos. São respostas que são maiores, elas vão demorar a chegar e o carregamento da página vai ser mais lento. Ok? Tranquilo, gente? Repare aqui aquilo que a gente falou sobre o código de status, né? 304, not modified, né? A gente falou quando a gente estava estudando os códigos de status, né? Então, a página na cache ainda é válida. Perceberam? Dá agora para entender porque a página na cache ainda é válida, né? Eu não tinha falado ainda para vocês sobre a cache, agora eu falei e faz sentido agora, não é verdade? Tudo bem? Perfeito, gente. Então, nós temos aqui a estratégia do get condicional, né? É utilizada no browser de vocês, né? Muito bem. Vamos falar agora sobre o servidor proxy, né? Muito bem. Falando em termos de servidor proxy, o que é um proxy? Primeiro, essa palavra proxy, em português, ela significa procurador, né? E o que é um procurador? O procurador é um camarada que ele faz alguma coisa para você, né? Então, o que é que o servidor proxy faz? O servidor proxy é um servidor que ele está localizado entre os clientes HTTP e os servidores HTTP. O servidor proxy ele é tipicamente uma solução corporativa, né? Então, se você, por exemplo, é muito comum a presença do servidor proxy em empresas, né? Então, todos os browsers naquela empresa, quando eles enviam solicitações HTTP, essas solicitações elas passam primeiro para o servidor proxy, né? Como é que isso acontece?
no cliente HTTP, ou seja, no navegador, em todo navegador, há uma possibilidade de você configurar lá nas ferramentas de configuração, né, as preferências, você dizer qual é o endereço do servidor proxy. Né? Então, uma vez que você faz isso, toda solicitação, né, você coloca lá, você está a milhões de quilômetros, milhares, né, perdão, milhares de quilômetros da UFES, você coloca lá, numa empresa X, você coloca lá www UFESA do BR. Quando você bate Enter, a solicitação vai primeiro para o servidor proxy da sua empresa. Né? A própria UFESA, falando em termos da UFESA, ela tem um servidor proxy. Né? Então, você estando aqui na UFESA, você quer acessar uma página em, sei lá, um portal X aí qualquer, você coloca lá www.uol.com.br, bate Enter, a sua solicitação, em vez de ir direto para o servidor HTTP da UOL, ela passa para o servidor HTTP proxy da UFESA. Né? Aí o que é que acontece? O servidor proxy vai lá e ele busca aquele objeto junto ao servidor HTTP, vamos supor, da UOL, né? Falando em termos da UOL, né? Dando um exemplo, né? Não fazendo propaganda da UOL, mas dando um exemplo. Aí o que acontece? A resposta é retornada, o objeto, uma cópia dele é armazenado, uma cópia dele é armazenada aqui na base de dados do servidor proxy e a resposta é retornada para o cliente. Ok? Então, o usuário, o camarada que está operando lá o navegador, ele nem percebe que isso está acontecendo, que a comunicação é intermediada para um servidor proxy. Né? Pode perceber se ele for um camarada bem educado em termos de HTTP e fuçar lá as configurações do browser. Né? Muito bem. Então, o que acontece? Imagine aqui que um segundo cliente ele envia uma solicitação para o mesmo servidor HTTP. Né? O que acontece? Essa solicitação ela vai chegar no servidor proxy. Por quê? Porque o servidor proxy intermedia todas as comunicações entre cliente HTTP e servidor HTTP. Né? Muito bem. O que acontece? Ora, a cópia do objeto é mantida no servidor proxy. Né? Você seria tentado a imaginar que o servidor proxy vai retornar logo uma cópia desse objeto, mas a verdade é que o servidor proxy ele se certifica de que aquele objeto é válido. Né? Aquele objeto pode ter sido alterado no servidor HTTP. Né? Então, o que acontece? O servidor proxy, ele envia uma solicitação, aqui usando o GET condicional, para o servidor, e o servidor, no caso, retorna aqui uma resposta vazia. Essa resposta vazia faz com que o servidor proxy conclua que a cópia do objeto que ele mantém na base de dados é ainda atual, e aí sim ele retorna uma resposta para o cliente. Ok? Poderia ser que não, poderia ser que o objeto tivesse sido modificado no servidor HTTP, a resposta não seria vazia, o servidor proxy atualizaria o objeto na base de dados e retornaria esse objeto atualizado para o cliente. Né? Aqui no caso, o objeto mantido pelo servidor proxy na sua cache ainda é atual, mas poderia não ser e a coisa funcionaria da mesma forma. Né? Então veja, a adoção de um servidor proxy naturalmente pode fazer com que haja um atraso maior. Né? Porém, se você olhar bem, veja, o servidor proxy ele mantém já uma cache e isso aí joga ao seu favor enquanto usuário. Né? Porque aquela informação ela pode ser enviada para você mais rapidamente, porque ela já está na cache do servidor proxy. Então, muito embora a presença do servidor proxy possa induzir você a achar que você vai perder em termos de desempenho, na verdade não. Na verdade,
Na maioria das vezes você ganha em desempenho. E a rede agradece também porque o servidor proxy, ele mesmo está usando o GET condicional. Então, o servidor proxy, ele usa o GET condicional, né? Então, essas são as estratégias de cache web que, mais uma vez, repito, visam diminuir o impacto causado pelo HTTP no que diz respeito ao tráfego da internet. Tudo bem, gente? Tranquilo? Muito bem. O nosso estudo aqui do HTTP também examina a interação entre o HTTP e o TCP, tá certo? Então veja, a teoria de redes, ela é muito bonita, mas ela é tão bonita a ponto de a gente falou durante todo esse tempo aqui de solicitações e respostas, como se a solicitação ela fosse voando magicamente da máquina em que está localizado, está instalado o seu browser até a máquina que executa o servidor HTTP. A teoria de redes, ela permite essa abstração, não é verdade? Mas na verdade, o que que acontece, gente? O HTTP, ele é um protocolo de aplicação e, como todo protocolo de aplicação, ele faz uso de um protocolo de transporte. Esse protocolo de transporte, no caso do HTTP, é o TCP. É um protocolo que nós estudaremos em detalhes daqui a um tempo, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente fala que a solicitação saiu do cliente e chegou no servidor, a gente pode falar isso aí tranquilamente, usando um nível de abstração em que a gente considere só a presença do nível de transporte, mas na verdade, a solicitação HTTP, ela é repassada para o TCP do cliente. Onde é que está instalado, onde é que está implementado o TCP, gente? Voltando lá naquela aula sobre a introdução, nós vimos que o TCP é um protocolo do nível de transporte e, como tal, ele é implementado no kernel do sistema operacional. Então, o núcleo do Windows, ou o núcleo do Linux, ou o núcleo do Android, ele próprio provê uma implementação do TCP, tá certo? Então, o que é que acontece? Nós temos TCP dos dois lados, né? O TCP implementado tanto na máquina do cliente, como na máquina do servidor, né? Então, o que acontece é que a solicitação HTTP, ela é repassada para o TCP, tá certo? E isso acontece através de uma porta, que é o nome que se dá ao ponto de acesso ao serviço de transporte. A porta. O que é isso? O que é a porta? A porta é um número formado por 16 bits, então eu tenho portas que vão de 0 até 1023. Perdão, até 65.535, né? Só que o cliente, ele utiliza o número de porta que é maior do que 1023, e esse número de porta é aleatório, né? Então ele utiliza o número de porta que vai de 1024 até 65.535. Por que é que o número da porta do cliente não pode ser um número entre 0 e 1023? Porque esse intervalo de portas, pessoal, é um intervalo de porta que é definido para que serviços bem conhecidos façam uso daquela porta. Ou seja, por exemplo, você tem aqui o servidor HTTP. O HTTP ele é um protocolo muito bem conhecido, muito bem estabelecido, né? O servidor HTTP ele está permanentemente associado à porta 80 do seu respectivo TCP. Ok? Tranquilo? Então, o servidor HTTP ele está lá de boas, associado à porta 80, a gente chama isso de binding, que seria ligação, né, a associação
de um processo a uma porta, né? Um servidor a uma porta. Então, essa ligação, o servidor HTTP, ele está ligado, associado permanentemente à porta 80, ouvindo por solicitações. O que é que acontece? O cliente, nesse exemplo aqui, ele está usando um número de porta aleatório, 6666, né? Então, o cliente HTTP, ele pegou essa solicitação aqui e repassou para o TCP por essa porta. O que foi que o TCP fez? O TCP encapsulou essa solicitação em uma estrutura de dados, em uma PDU, chamada de segmento. PDU significa Protocol Data Unit. A PDU é a estrutura de dados que é manipulada, né, construída e examinada por um determinado protocolo, né? Vem daí o nome Protocol Data Unit. O que acontece é que algumas PDUs, né, de determinados níveis, elas possuem nomes consagrados, né? Então, a PDU do nível de transporte, ela é chamada de segmento. Então, o que vocês estão vendo aqui é um segmento que armazena, encapsula a solicitação HTTP. Então, a gente estava falando que a solicitação ela veio magicamente voando do cliente para o servidor. Mas, na verdade, a solicitação HTTP ela é encapsulada por um segmento TCP. Na prática, esse encapsulamento se dá pela colocação de alguns bytes aqui na frente da solicitação HTTP, e esses bytes, que é essa porção azul aqui que vocês estão vendo, esses bytes compõem o cabeçalho do segmento TCP. Ok? Muito bem. Agora, dentre os vários campos de cabeçalho do TCP, há dois muito importantes chamados a porta de origem e a porta de destino. O que é a porta de origem, gente? A porta de origem é a porta que o cliente HTTP utilizou para enviar a solicitação para o TCP. É a porta 6666. E qual é a porta de destino? A porta de destino é a porta a qual o servidor HTTP está associado. Veja, o servidor HTTP ele está sempre associado à porta 80, sempre. Essa é uma informação que não muda. Então, o cliente HTTP já pede ao TCP para encapsular a solicitação num segmento cuja porta de destino é a 80. Por quê? Porque ele sabe que o servidor HTTP está associado à porta 80. Ok? Tranquilo? Agora, veja bem, o que é que vai acontecer? Quando esse segmento chega aqui no TCP do destinatário, ou TCP da máquina que executa o servidor HTTP, o que acontece? O TCP aqui, ele examina esse cabeçalho, né? E os detalhes vocês vão saber quando a gente estiver estudando o TCP, tá certo? E aí o que acontece? Esse TCP aqui, ele verifica que, bom, o que tem aqui no campo de dados do TCP, e é um aspecto igualmente bonito da teoria de redes, é que o protocolo TCP, mais genericamente falando, o protocolo de um determinado nível, ele só examina o cabeçalho daquele nível. O que está dentro da PDU é completamente desconhecido, não é examinado. Então, quando o TCP do servidor aqui, ele recebe o segmento, o que ele vai examinar é essa porção azul, que é o cabeçalho do segmento TCP. Né? Ele não mexe nisso aqui, ele não mexe no campo de dados, tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, ele não sabe o que tem aqui dentro. Né? O que ele sabe é que a porta de destino é 80. Significa, então, que esse TCP vai pegar esse campo de dados aqui, o qual ele não tem a menor noção do que seja, e vai enviar pela porta 80.
tá certo? E é assim que essa solicitação chega ao servidor HTTP, despachada pelo seu TCP, pela porta 80. Porta esta a qual está associado o servidor HTTP, tá certo? Então, pela teoria de redes, a gente pode utilizar um nível de abstração tal que a gente pode imaginar que a solicitação veio magicamente voando da máquina do cliente até a máquina do servidor, do cliente ao servidor. Mas, na verdade, ela é encapsulada por um segmento TCP. Tranquilo? Muito bem. Agora, aqui nós vemos a resposta. Veja, mais uma vez, a gente trata o HTTP mostrando que a resposta sai, magicamente, ela vai magicamente voando do servidor para o cliente, né? Agora, veja, essa resposta, ela pode ser uma resposta muito grande, né? Pode ser uma grande maçaroca de dados aí, né, que sai do servidor e vai para o cliente. Então, na verdade, essa resposta que é enviada para o TCP do servidor, essa resposta, ela não é, dependendo do tamanho dela, naturalmente, se ela for muito grande, e é normal ela ser grande, né, ela não é enviada de uma vez só para o TCP do cliente, tá certo? O que acontece é que essa resposta ela é fatiada, né, pelo TCP, ela é fatiada em vários pedaços e cada um desses pedaços é encapsulado por um segmento. Aliás, o nome segmento não vem à toa não, né? Não é à toa não. O segmento TCP vem do fato de que ele carrega uma parte dos dados de aplicação, né? Ah, você pode perguntar, mas por que isso acontece? Por que é que a resposta não é transmitida em um único segmento, né? O que acontece, a gente vai ver na terceira unidade, que existe uma restrição associada ao protocolo do nível de enlace. Por isso que eu digo que a gente vai ver na terceira unidade, né? Essa restrição está na forma de um parâmetro chamado MTU, Maximum Transfer Unit. Então, é a partir dessa restrição lá do nível de enlace que nós não podemos enviar grandes quantidades de dados encapsulados em um único segmento. Então, por isso é que a resposta ela é fatiada, né, segmentada, né, em cada um desses pedaços é transportado em um segmento próprio. O que é que esses segmentos possuem em comum? Possuem em comum o fato de que a porta de origem é a porta 80 e a porta de destino é 6666, exatamente a outrora porta de origem no que diz respeito à solicitação HTTP, né? Então, a porta de origem numa solicitação é justamente a porta de destino na resposta, ok? Então, nós vemos aqui todos os pedaços da resposta que chegam aqui para o TCP, né? E aí o TCP remonta e entrega aqui para o cliente. Então, repare que é como se a resposta, mais uma vez eu friso isso aí, é como se a resposta viesse magicamente voando do servidor para o cliente, mas na verdade não. Ela é encapsulada por segmentos, não é só um segmento, são vários segmentos, tá certo? Que são recebidos pelo TCP, remonta a resposta e envia para o cliente. Ok, gente? Então, é muito importante a gente entender esse relacionamento entre esses protocolos. Ok? É uma coisa muito bonita, inclusive. Sou suspeito para falar, mas é algo muito interessante. Ok? Vamos falar agora sobre as versões
do HTTP. Tá? Boa parte da razão pela qual a gente falou do relacionamento entre o HTTP e o TCP é para a gente mostrar qual é a diferença entre ambas, né? As versões do HTTP 1.0 e 1.1. Veja, o HTTP 1.0 ele é definido por um documento, né? Uma RFC, como eu falei na aula inicial. As RFCs são documentos modo texto que são acessíveis gratuitamente a partir da página web do IETF, né? ietf.org. Né? E essas RFCs elas recebem uma numeração. A numeração do HTTP 1.0, que é a primeira versão, é 1945. Então, a RFC que define o HTTP 1.0 é a RFC 1945. Né? Veja, à medida em que novos protocolos ou novas versões de um protocolo são especificadas, elas recebem o número de RFC cada vez maior. Então, não é de se estranhar que o número da RFC do protocolo HTTP 1.1, a versão 1.1 do protocolo HTTP, que é a 2616, seja maior do que o número da RFC do HTTP 1.0. Né? Por quê? Porque se trata de um protocolo mais novo. Né? No caso, uma versão mais nova do protocolo. Ok? A gente vai ver, eu vou relembrar isso, mas a gente vai ver mais na frente alguns protocolos cuja RFC é menor do que 1945. O que é uma evidência de que são protocolos mais antigos do que o HTTP. Né? Mas, voltando aqui ao nosso caso do HTTP, qual é a diferença entre as versões 1.0 e a 1.1? Veja, pessoal, em termos do protocolo em si, isto é, do formato da solicitação, do formato da resposta, você não tem diferença visível entre elas. Né? Então, são mesmo formato de solicitação, mesmo formato de resposta. Né? A diferença entre ambas está na forma como elas usam o TCP. Como assim? Veja, o HTTP 1.0 ele é caracterizado pelo fato de que cada objeto descarregado é descarregado em uma conexão TCP própria. Aí a gente vai falar sobre a conexão TCP. Conexão TCP, gente, ela envolve procedimentos para que você abra a conexão e feche a conexão. Basicamente é a troca de alguns segmentos TCP especiais, né? Que não carregam dados, né? Não carregam. Então, uma conexão TCP que vai encapsular uma solicitação HTTP, antes dela encapsular a solicitação, ela tem que ser aberta. Né? E isso demanda a troca de alguns segmentos especiais. E isso naturalmente leva um tempo. Né? Uma vez que a solicitação foi enviada, a resposta também, aí um outro conjunto de procedimentos é realizado para você fechar essa conexão. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a abertura e o fechamento de uma conexão TCP leva tempo. Né? Em poucas palavras, é isso. Ok? O que acontece no HTTP 1.0 é que eu tenho que abrir e fechar uma conexão para cada objeto que eu descarrego. Então, lembrando aquele caso em que a gente tinha, por exemplo, uma página web, que é codificada em HTML, e tinha referências diretas para 3 imagens. Aqui na figura da esquerda, o que vocês estão vendo é que eu preciso de 1, 2, 3,
4 conexões TCP, eu preciso abrir e fechar cada uma delas para que em cada uma delas eu envie uma solicitação e receba uma resposta. Tá? Veja, contraste esse caso com o caso da direita. O caso da direita, que ilustra o HTTP 1.1, o HTTP 1.1, qual é o comportamento dele com relação ao TCP? Bom, o HTTP 1.1, ele abre a conexão, envia a resposta, envia a solicitação, recebe a resposta e não fecha a conexão. A conexão TCP no HTTP 1.1, ela é persistente. Veja, é diferente no caso aqui da esquerda, em que as conexões TCP elas são transientes. Transientes por quê, pessoal? Porque elas duram o tempo para que se possa descarregar um objeto. Né? Então, essa conexão ela foi aberta aqui, fechada aqui. Acabou. Aqui eu abro outra e fecho. Acabou. Aqui eu abro outra e fecho. Acabou. Aqui eu abro outra e fecho. Acabou. Então as conexões elas são transientes. Elas duram só o tempo de descarregar um objeto. Ok? Então, por exemplo, aqui no HTTP 1.0, voltando aqui, quando eu descarrego, essa conexão aqui é para descarregar o arquivo HTML. Ponto. Beleza. Aí o que acontece? O browser ele nota que tem uma imagem, uma referência a uma imagem, né? Uma tag image. O que é que ele faz? Ele abre uma conexão para descarregar aquela imagem. Ele pode até ter visto aqui que, antes de fechar essa conexão aqui, ele pode ter visto que há uma outra imagem. Na verdade, há mais duas imagens. Mas o que acontece? Ele espera fechar essa daqui para abrir uma outra. Ok? Então, esse processo é muito demorado. No HTTP 1.1, o que acontece? Eu envio a solicitação, recebo a resposta, verifico que possuo... Eu verifico quem? Eu, o browser, né? Que é o cliente HTTP. Verifico que possui objetos que são referenciados diretamente, ou seja, me refiro às 3 imagens, deixo a conexão aberta e nessa conexão única e persistente, eu envio outras solicitações e recebo as respectivas respostas que me dão as imagens. Então, o que acontece? Quando eu deixo uma conexão aberta e envio todas as solicitações e recebo todas as respostas numa mesma conexão, eu economizo tempo. Então, o que acontece é que a presença de uma conexão TCP única e persistente acaba agilizando o processo de descarregamento de objetos. Ok? Então, perceba graficamente aqui que o descarregamento dessa página com as suas respectivas imagens, ela leva menos tempo, ela é mais rápida no HTTP 1.1 do que no HTTP 1.0. Essa é a principal razão por trás do HTTP 1.1, por trás da existência do HTTP 1.1. Perceberam? Ok, gente? Bom, há algumas estratégias, em ambos os casos, para você aumentar ainda mais a velocidade, né? Por exemplo, no HTTP 1.0, você pode usar o chamado paralelismo de conexão. Isto é, você pode abrir essas conexões em paralelo. Ok? Aí você pode pensar, poxa, então está resolvido o problema, né? Olha, você resolve um, mas arranja outro. O que acontece é que quanto mais conexões você abre em paralelo, maior é a sua utilização de memória. E isso não é bom, né? Mas, enfim, ninguém pode dizer que não é uma melhoria, né? No caso do HTTP 1.1, o que é feito para aumentar ainda mais
a velocidade. O que é feito é uma técnica que vocês também já viram em arquitetura chamada de pipelining. O que é o pipeline? Pipeline, gente, genericamente falando, é você começar a fazer uma segunda coisa sem que você tenha necessariamente terminado a primeira, né? Então, veja aqui na figura da direita que a segunda solicitação só parte quando eu recebo a resposta para a primeira. Tudo bem, naturalmente, né? Você só vai, de fato, enviar uma solicitação buscando uma imagem quando você receber o arquivo. Ok. Agora veja aqui essa segunda aqui, essa terceira solicitação. Essa terceira solicitação, ela só é enviada quando a resposta para a segunda é recebida. Mas, considerando que o arquivo já foi transmitido e considerando que o cliente já sabe que tem 3 imagens que devem ser buscadas, não necessariamente eu preciso esperar que a primeira imagem chegue para enviar a segunda solicitação. Então, esse tipo de estratégia diminui ainda mais o tempo que duraria para você descarregar a página. E quando eu falo a página, eu me refiro a ver exibido no seu browser a imagem lá, o arquivo, né, com o arquivo com o texto e as imagens, tá certo? Então, mais uma vez, salientando, o que diferencia as versões do HTTP é a forma como cada uma utiliza o TCP. O HTTP 1.0 se caracteriza pelo uso de várias conexões TCP transientes, enquanto que o HTTP 1.1 utiliza uma única conexão TCP persistente. E isso diminui o tempo de descarregamento de objetos. Ok, gente? Muito bem. Então, nos veremos numa próxima aula, onde nós vamos estudar o protocolo FTP. Ok? Abraço a todos.